Programa Nas Entrelinhas. Iniciativa do curso Programa Nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para a manchete do dia de hoje. Jovens estudantes da ESAG ensinam e aprendem, assessoram e são assessorados. ESAG Júnior, uma experiência exitosa. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, programa das quartas-feiras de manhã, 10h30. E hoje nós estamos com a presença de dois jovens estudantes da ESAG Júnior, presente para discutir o que é exatamente ESAG Júnior. Está conosco o Luiz Felipe Marconcini. Tudo bem? Isso, tudo bom, professor? Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco melhor o que é a ESAG Júnior, essa oportunidade que é oferecida dentro da ESAG, né? E o Bruno Genaro, que é o diretor de marketing da ESAG Júnior. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, professor. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Imagino que para as empresas públicas, privadas, é cada vez mais importante ter informações, ter assessoria. Um pouco essa é a ideia de ESAG Júnior. Exatamente, professor. No caso, a gente observa uma demanda cada vez maior dos empresários procurando até por serviços de consultoria, né? Serviços que ajudam mesmo os empresários a estarem tomando decisões mais embasadas, a estarem crescendo no seu negócio. Aí seria importante vocês explicar, primeiramente, exatamente o que é a ESAG Júnior. Então essa pergunta é bem importante mesmo, professor Enio, até porque muitas pessoas confundem ainda o que é uma empresa júnior, né? Para que ela surgiu, aonde começou. Mas enfim, uma empresa júnior, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, mas ela tem a natureza de uma empresa de mercado. Então, tem estatuto, tem regimento próprio, tem CNPJ, tem diretoria executiva, e assim ela é formada somente por alunos. Então, uma empresa júnior existe dentro de uma universidade, e o objetivo é oferecer serviços de consultoria, no caso da ESAG Júnior, em consultoria em gestão empresarial, gestão para empresas, e realizadas por alunos. E que esses alunos se desenvolvam a partir disso. Então, a partir do momento que a gente oferece serviços para empresários, projetos para empresas, a gente se desenvolve também porque está tendo uma vivência empresarial que a gente não teria antes, né, de se formar. Então, essa prática de teoria e prática que a gente tem na empresa júnior é o principal objetivo do movimento. E o movimento júnior a nível de Brasil, de Santa Catarina, tem já uma trajetória? Tem. Então, o movimento empresa júnior ele surgiu na França na década de 60. Então, um estudante de uma universidade de Paris via que o gap do que ele aprendia em teoria e o que ele aplicava depois na prática era muito grande. Então mobilizou um certo número de estudantes, né, e resolveu abrir um primeiro escritório piloto do que seria depois virar uma empresa júnior. A partir disso, então, o movimento foi se espalhando pelo mundo inteiro até chegar no Brasil, em São Paulo. E aí, em São Paulo, a gente teve a primeira empresa júnior formada, que foi da FGV, que é um curso de graduação em administração que é bem reconhecido no Brasil. E a partir daí, ela foi se espalhando por todo mundo até chegar até aqui em Santa Catarina, onde a gente tem a Federação das Empresas Júniores, que abriga um número bem grande de empresas já também. Outras universidades que têm júnior também? Sim. A gente tem em Santa Catarina hoje 22 empresas júniores. Aí elas estão espalhadas em Florianópolis, né, na UFSC e na UDESC. A gente tem em Araranguá, em Criciúma, em Chapecó e em Joinville. Então, 22 empresas júniores já espalhadas aí pelo Brasil. Bruno, e pelo Santa Catarina. A ESAG Júnior hoje está completando 20 anos este ano. Completou ano passado. Esse ano completaremos 21. Já está nos 21 anos. Isso. Conte um pouquinho a história da ESAG Júnior. Então, a ESAG Júnior ela começou ali em 1993, com alguns fundadores que hoje são até inclusive professores da universidade. Ela começou no início, era formado só por alunos do curso de administração empresarial, por ser o único curso que a UDESC possuía, né, a ESAG possuía. E atualmente a gente já consegue abranger os alunos dos 3 cursos de administração pública, economia e administração empresarial. Então esse crescimento assim foi bastante oportuno e se deu muito pela entrada também desses cursos na própria ESAG Júnior.
assessoria, então, é feita, inclusive, para empresas públicas ou é só para empresas privadas? A gente realiza, na verdade, o serviço de consultoria. Essa questão de assessoria, a gente não realiza na ESAG Júnior, até por uma questão de rotatividade. Então, a gente tem ali os acadêmicos, a gente é formado só por acadêmicos, que nem o Luiz falou. Então, a gente tem... em média, mais ou menos, o pessoal fica um ano e meio. E por essa questão da rotatividade, a gente não assessora a empresa. A gente não acompanha, depois do fim do projeto, o cliente lado a lado dele, né? A gente acompanha através de pós-vendas, mas não implementando esse projeto. Então, o nosso serviço é mais como uma consulta, né? A consultoria. É interessante que, aparentemente, uma quase contradição, ou seja, o estudante normalmente não tem experiência, e neste caso é uma forma de ganhar experiência e auxiliar outros. Exatamente, professor Enio. Um ponto bem importante é que a gente é assessorado e acompanhado pelos professores. Então, todos os projetos da ESAG Júnior, como são realizados por alunos, eles são acompanhados por profissionais especializados e de mercado que a ESAG consta hoje, né? Então, até mesmo o Bruno comentou da questão da fundação. Então, vários professores que lá na época eram alunos e fundaram a ESAG Júnior, hoje nos acompanham, nos auxiliando. E além disso, a gente tem diversos treinamentos também. Um ponto importante a destacar é que a gente não recebe salário. Então, todo o dinheiro que a gente recebe das nossas consultorias, ele é reinvestido nos membros. E aí, como a gente tem esse dinheiro reinvestido, a gente pode fazer um número cada vez maior de treinamentos para estar se capacitando e estar entregando um melhor serviço para os nossos clientes. Talvez seja interessante explicar especificamente em que tipo de ação se envolve a ESAG Júnior. Em ação em que âmbito, assim, professor? No sentido de que tipo de consultoria é feito, que tipo de serviços são oferecidos? Sim, a gente tem serviços em 5 áreas da administração, da gestão, né? A gente tem na área de gestão de pessoas, na área de marketing, na área financeira, na área de estratégia de gestão e na área de plano de negócios. Então, esses serviços, assim, englobam todo o nosso catálogo de serviços, né? Então, e a metodologia? Também é uma coisa importante, que metodologia é adotada para esses trabalhos? Então, as metodologias são aquelas que a gente recebe muito nas salas de aula. Então, os professores passam essas metodologias para a gente. E a gente, com acompanhamento, com a orientação desses professores, a gente acaba utilizando essas metodologias que eles, por terem essa experiência de mercado, conseguem identificar qual que é a mais adequada para cada caso. E também eles nos indicam livros, nos indicam diversos artigos que a gente pode estar utilizando também na elaboração dessas metodologias. Complementando o Bruno também, é interessante frisar que a gente não tem um escopo fixo para cada projeto. Então, por exemplo, o plano financeiro vai acontecer dessa forma, ou o plano de marketing vai acontecer dessa forma. O cliente procura a ESAG Júnior e a gente realiza uma primeira reunião, faz um diagnóstico, entende aonde estão essas necessidades, que tipo de auxílio a ESAG Júnior pode prestar, conversa com os professores e aí oferece a melhor solução que se enquadra. Então, é exatamente todo esse processo até o projeto acontecer e depois o cliente poder estar aplicando ele na própria empresa. Procura intensa? Bastante intensa. A gente tem uma demanda bastante grande e a gente, às vezes... Tem diversas pessoas que nos procuram e às vezes a necessidade dessa pessoa não se encaixa num serviço, mas na maior parte das vezes ele se encaixa num serviço que a gente pode estar auxiliando eles, na área de gestão em geral. Então, até por a gente abranger essas 5 áreas, a gente não é especialista na área de financeira, na área de marketing, na área de gestão de pessoas. A gente é especialista em todas essas áreas. Então, isso nos ajuda também bastante a estar presente no mercado de uma maneira bem consolidada, assim. E os ISOs, por exemplo, o ISO 9001, enfim, essa questão também é tratada nesse tipo de consultoria? Sim, então. No caso, o ISO 9001 é o selo da ESAG Júnior que ele garante a qualidade dos nossos processos internos. Então, para a gente poder estar sempre organizado e poder entregar realmente um valor para o nosso cliente final, a gente tem esse selo de certificação, mas ele é realmente interno da empresa. Complementando até o Bruno na questão de consultorias, a gente vê
um aumento do número de projetos bem grande na ESAG Júnior também. Então, ano passado, a gente realizou 17 consultorias, iniciou 17 consultorias e planeja um aumento de 21 consultorias iniciadas esse ano. Então, realmente é um número que está se tornando bastante grande, até pela nossa natureza e por ser uma empresa júnior, né? E as perspectivas? Sim, Bruno. Só para complementar também com um dado que eu acho interessante da própria procura, do semestre passado para esse semestre, a gente teve um aumento em comparação aos dois períodos, o mesmo período de 2014 para o período de 2013, a gente teve um aumento de 200% na nossa procura. Então, mais do que dobrou a nossa procura. Então, isso é um indicador também de que as pessoas estão mais confiantes no serviço da empresa júnior e da ESAG Júnior, no caso da ESAG Júnior, né? Com esses dados, você está colocando uma perspectiva otimista para 2014. Com certeza. Estamos bastante otimistas. A gente espera realmente poder desenvolver cada vez mais clientes e desenvolver mais empresas, que é o nosso papel como empresário júnior, né? Os clientes, as empresas, elas pagam quando eles procuram a ESAG Júnior? Sim, todos os nossos serviços são pagos, porém é importante frisar que o nosso preço é bastante abaixo de uma empresa de consultoria, até porque o Luiz conversou com a gente de a gente não ser remunerado. Então, a gente não é remunerado, todo o nosso faturamento é reinvestido no nosso desenvolvimento. Então, em treinamentos, em ida a eventos, e isso reflete muito também na satisfação dos nossos clientes. A gente hoje tem uma média de satisfação dos clientes de 9,9 de 10. Então, essa é uma média que reflete muito também a satisfação dos nossos clientes. E eu imagino que o preço, ele é o preço do mercado das outras consultorias ou é menor cobrado das empresas? É um preço que a gente até fala que é um preço geralmente 4 vezes abaixo de uma empresa de mercado. Porém, também é muito importante a gente frisar que isso não traduz a qualidade, não impacta na qualidade do nosso serviço também. Até por a gente ser orientado por professores que já têm anos de experiência no mercado, então isso não influencia na qualidade do projeto, né? Então, esse é um trabalho extremamente importante que a ESAG Júnior está realizando. E como é que é a relação, digamos, com vocês já falaram, com os professores e com os próprios atendentes? Quem é que trabalha efetivamente na ESAG Júnior? Acho que isso é uma questão importante. Como é que é feito esse critério de seleção? Exatamente. Bom, a ESAG Júnior consta hoje com 45 membros. Então, são membros distribuídos nas mais variadas fases dos 3 cursos da ESAG, que é a Administração Pública, Administração Empresarial e Ciências Econômicas. Ela é mais uma oportunidade oferecida aos membros. Então, quem se interessa, quem acredita e acredita que possa estar contribuindo para o trabalho da empresa júnior, se inscreve no nosso processo seletivo, que agora ele está em vigor. A gente é assessorado para fazer esse processo de seleção pela nossa parceira, a Zinder Capacitação em Gestão. Eles são profissionais de RH especializados em recrutamento e seleção e nos orientam para estar fazendo esse processo. E aí, depois de todo esse processo, os membros que têm o perfil da empresa, que demonstram os valores, as competências, são aprovados e fazem parte, passam a fazer parte da ESAG Júnior. Qual é o período do mandato das diretorias da ESAG Júnior? Isso. Então, hoje a gente tem 6 diretorias na empresa, né? A diretoria de marketing, diretoria de recursos humanos, diretoria de consultoria, diretoria da qualidade, administrativo financeiro e a presidência. A presidência e o administrativo financeiro são anuais. Então, a gestão é anual. No caso, eu e o Luiz Paulo, que é o diretor financeiro, a gente fica até o final do ano na empresa, até o final de 2014. As demais diretorias, que são as outras 4, são semestrais. E aí, a cada semestre trocam essas diretorias. Na verdade, de alunos, eu imagino, deve ter muito mais procura do que possibilidade de absorção para trabalhar na ESAG Júnior. Então, até pelo nosso espaço, a gente tem um espaço em relação às outras empresas júniores muito bom, mas porém esse espaço é muitas vezes limitado, então a gente também é muito rigoroso nesse processo seletivo, é um processo seletivo bastante profissional, assim, até esse já é um teste bastante interessante para o desenvolvimento do próprio meio acadêmico, né? Então, dos acadêmicos ali da ESAG, também é algo que influencia bastante já no desenvolvimento, já na participação do processo seletivo, eles conseguem adquirir uma experiência bastante interessante, talvez para estarem utilizando no futuro.
3 cursos, ou seja, empresarial, pública e economia. Vocês conseguem dar um atendimento, digamos, para essas 3 áreas diferentes? Então, a gente consegue sim, a gente tem membros dos 3 cursos hoje na empresa Júnior e talvez algumas pessoas estejam se perguntando, é uma empresa de gestão empresarial e como é que uma pessoa da administração pública e economia podem estar se inserindo nesse meio. Então, hoje até um exemplo bem legal que a gente tem a nossa área comercial, que a gente acredita que é um diferencial muito interessante, assim, porque a gente consegue atender o nosso cliente de uma maneira bastante fiel, bastante profissional. E a pessoa que comanda essa área comercial, a gerente comercial, é a Luísa, que é uma acadêmica do curso de administração pública. E com isso, tanto ela como os demais membros da administração pública e da economia, eles conseguem trazer diversas metodologias desses 2 cursos e a gente já implementou diversas metodologias, tanto da administração pública quanto da economia, em todos os nossos projetos. Professor, esse caso, até que nem o Bruno está comentando, da gente estar inserindo outros serviços de outros cursos também na ESAG Júnior, é um ponto que vem sendo discutido há bastante tempo pela empresa, e a gente realmente está estudando, assim, está fazendo estudos, está tentando conhecer os novos mercados para ver se daqui para frente a gente consegue estar implementando esses novos serviços também. Eu imagino que deve ser muito gostoso trabalhar na ESAG Júnior. A satisfação é visível nas pessoas que trabalham lá? Pois é, a gente até suspeito aqui para falar, a gente realmente é apaixonado pela empresa. Até porque trabalhar sem ter uma remuneração, a gente tem que ter um lado em troca, né? E a gente percebe o desenvolvimento, assim. A cultura empreendedora, o pensar fora da caixa, os valores que a gente cultiva lá dentro, as amizades, não tem preço. Eu acho que para a sociedade também deve ser muito interessante esse tipo de ação. Eles percebem muito... A sociedade percebe muito essa nossa paixão, assim, a gente tem um dos valores da nossa empresa é a própria paixão, então esse é o principal combustível da ESAG Júnior e acredito que isso reflete para o mercado também. Muito obrigado, Luiz Felipe Marcuncini, presidente da ESAG Júnior, Bruno Genaro, diretor de marketing da ESAG Júnior, aqui da ESAG UDESC, pela participação e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Tá bom, professor. Muito obrigado pela oportunidade também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da ESAG Júnior, até saber um pouco mais do que a gente faz lá, só entrar no nosso site www.esagjunior.com.br. Obrigado, professor. Agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui com vocês e tenham um bom dia. E o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.